Olá irmãos, tudo bem? Vamos fazer mais uma aula de nossa EBD. Hoje o tema continuando sobre os atributos de Deus. Hoje nós falaremos sobre os decretos de Deus. Tá, ok? Então vamos entender o que são os decretos de Deus. Peço perdão por esse atraso, é que o aplicativo do Facebook atualizou e a gente teve que descobrir como fazer o vídeo ao vivo novamente. Mas a gente conseguiu encontrar o local para a transmissão, mas vamos tentar prosseguir na aula agora. Vamos orar. Pai, obrigado por mais esse dia, pelas tuas misericórdias, pela tua bondade, pela tua paciência conosco, pecadores. Peço que o Senhor abençoe a nossa aula, para que possamos entender a tua palavra, para que teu Santo Espírito opere, para que possamos viver a tua palavra, praticar a tua palavra com sabedoria, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, irmãos, essa é a segunda aula sobre os atributos de Deus, e hoje a gente vai falar sobre os decretos de Deus, ok? Vamos ler então o primeiro versículo, Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o decreto de Deus é o seu propósito ou determinação com respeito às coisas futuras. Usamos o singular como fazem as Escrituras. Então, o decreto de Deus. Tudo que há de acontecer já foi decretado, já foi planejado e já foi determinado por Deus. Como a gente sabe, Deus na sua presciência, ele sabe de tudo que vai acontecer, mas ele não é um mero espectador, não. Ele rege, ele conduz, ele decreta, ele determina tudo o que vai acontecer. Ok? Então, é sobre isso que vamos estudar hoje, os decretos de Deus. Então, Deus tem apenas um plano, um único plano. Não existe a situação em que Deus traçou um plano que deu errado com a queda do homem, né? E sendo assim, Deus teve que traçar outro plano alternativo. Não. Deus traçou todo o seu único plano, já ciente de tudo que haveria de acontecer. Tudo é uma grande engrenagem que funciona com harmonia. Ok? Segundo versículo, Jó 42, 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então Jó já sabia disso. Então, bem sei eu que tudo podes. Deus é o Todo-Poderoso. E que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então ninguém consegue impedir um propósito de Deus, um decreto de Deus, uma determinação de Deus. Ninguém consegue. Então, absolutamente ninguém pode impedir que Deus execute a sua vontade. Atos 15, 18. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Então veja. Então, conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Então Deus já conhece tudo. Nada o pega de surpresa. Então, como já afirmamos, Deus sabe tudo o que teria que fazer antes de tudo existir. Então, as Escrituras fazem menção dos decretos de Deus em muitas passagens, empregando vários termos. Então, a gente acha o decreto de Deus sendo revelado com outros termos. Então, Salmo 2:7. Salmo capítulo 2, verso 7. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Então aqui ele usou decreto. Tá? Efésios 3:11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui ele usa o eterno propósito. Atos 2, capítulo 2, versículo 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos,
Então aqui ele aparece como determinado conselho e presciência de Deus. Os decretos. Efésios 1:9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo. Então, mistério da sua vontade. Então aqui o decreto aparece como mistério da sua vontade. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ela seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, predestinou. Então aqui o decreto aparece com essa palavra, predestinou. Efésios 1:9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo. Então aqui os decretos aparecem como o seu beneplácito. Ok? Então, os decretos de Deus são denominados seu conselho, para significar que são consumadamente sábios. Sua vontade, para mostrar que ele não estava sob nenhum outro domínio, mas agiu de acordo com o seu beneplácito. Nos procedimentos divinos, a sabedoria está associada à vontade de Deus. E, por conseguinte, os decretos de Deus são descritos como sendo o conselho da sua vontade, conforme Efésios 1:11. Isaías 55, versículo 5. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Isaías 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então veja, lá em Isaías foi escrito mais ou menos 800 antes de Cristo. 800 anos antes do nascimento de Cristo. E Deus já sabia que uma nação que nunca conheceu ele, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Então aqui ele já estava predizendo que os gentios que não conheciam a Deus se voltariam para ele, que hoje é a igreja de Cristo. Então, ele completa, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então veja, que a palavra de Deus ela faz o que o apraz. Primeira Samuel, capítulo 2, versículos 6 a 10. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles, o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então veja aqui o que a primeira carta de Samuel está dizendo. Deus dá a vida e tira. Deus faz descer da sepultura e subir dela. O Senhor que empobrece e enriquece. Ele que abaixa e exalta. Levanta o pobre do pó. Veja, nada está fora do controle de Deus. Absolutamente nada. Tudo é executado conforme os seus decretos. Quando ele decreta, acontece. Então, os decretos de Deus. Então, todos os decretos de Deus se relacionam com todas as coisas futuras, sem exceção. O que quer que seja feito no tempo foi pré-ordenado antes de iniciar-se o tempo. Então veja que Deus não está contido dentro do tempo. Deus está fora do tempo.
Ele é atemporal, ele criou o tempo. Então o tempo não rege sobre Deus. Deus rege sobre o tempo. Então antes dele criar o tempo, ele decidiu tudo que iria acontecer dentro do tempo. Então, tudo foi pré-ordenado antes de iniciar-se o tempo. O propósito de Deus dizia respeito a todas as coisas, grandes e pequenas, boas e más, conquanto, com referência a essas, devemos ter o cuidado de afirmar que, embora Deus seja o ordenador e controlador do pecado, não é o seu autor, do mesmo como é o autor do bem, mas Deus permite a ação negativa. Então veja, Deus não é o autor do pecado. Ele não faz nada que é mal. Deus é santíssimo. Então, quem é o autor do pecado? O homem. O que acontece? Ele permite a ação negativa, a vontade permissiva, ele permite. Mas nada acontece sem a sua permissão. Isaías 14, capítulo 14, versículo 24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Veja, ele jurou, dizendo que como ele pensa, sucederá, e como ele determina, se efetuará. Ele é bem claro aqui. Primeira Reis, capítulo 17, versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Veja, aqui Elias estava na caverna. E Deus determinou para que os corvos lhe levavam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebida do ribeiro. Veja que os decretos de Deus estão sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas. O que ele decretar vai acontecer. Sempre. Então, os decretos de Deus, o decreto de Deus é tão abrangente como o seu governo, estendendo-se a todas as criaturas e a todos os eventos. Então, o decreto de Deus relaciona-se com a nossa vida e com a nossa morte, com o nosso estado no tempo, bem como na eternidade. O que vai acontecer na eternidade já está decretado também. Então, esse tempo aqui na Terra ele vai ter um fim e se iniciará um outro ciclo, o ciclo da eternidade. Então, nós somos criaturas eternas. Viveremos para sempre. Só vai mudar o local que você vai viver. Se é com Deus, na vida eterna, ou se há no lago de fogo, a condenação eterna, a separação total de Deus. Então, esse tempo aqui nesse mundo terá um fim. E, posterior, começará a eternidade, onde não vai ter tempo, não vai ter fim. Então, tudo já está decretado. Salmo, capítulo 19, versos do 1 ao 6. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra. A voz de quem? A voz de Deus. E as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Então, como Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, ficamos sabendo por suas obras em que consistiu o seu conselho. Assim como avaliamos a planta de um arquiteto inspecionando o edifício que foi construído sob a sua direção. O que esse texto ensina pra gente? Que o homem tem plena consciência de quem é Deus.
porque a sua obra fala dele mesmo. Então, aqui, esse salmo garante que todo homem conhece a Deus através das suas obras. Então, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. Aqui é bem claro. Lucas capítulo 12, versículo 7. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então, Deus não decretou meramente criar o homem, colocá-lo na terra e depois deixá-lo entregue à sua própria direção descontrolada. Não. Antes, fixou todas as criaturas, todas as circunstâncias do destino dos indivíduos e todas as particularidades que a história da raça humana compreende, desde o seu início até o seu fim. Nada escapa a Deus, absolutamente nada. Tudo está decretado, inclusive a quantidade de cabelo que você vai ter na sua cabeça. Veja bem. Salmos, capítulo 19, do verso 7 ao 14. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que conheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então veja, ele decretou o estabelecimento de leis gerais para o governo do mundo, mas dispôs a aplicação dessas leis a todos os casos particulares. Então veja que quem obedece é sábio. Quem conhece as ordenanças do Senhor é sábio. Ele consegue entender o que Deus quer, porque pelas leis nós somos advertidos. Aqui o Salmo fala isso. Dão alegria ao coração, né? E tornam sábios os inexperientes. Revigora a alma. Então os decretos de Deus são leis gerais para o governo do mundo, mas dispôs a aplicação dessas leis a todos os casos particulares, por menor que seja. Jó capítulo 14, versículo 5. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar. Veja bem. Os dias, a quantidade de dias e meses que você vai viver aqui nesse mundo já foi determinado por Deus. Já está determinado. Então, tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Lucas 21, 18. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Aqui é Jesus falando com seus discípulos. Ele já sabia disso. Então, os nossos dias estão contados. Podemos entender a extensão dos decretos divinos pelas distribuições providenciais, mediante as quais eles são executados. Os cuidados de Deus alcançam as criaturas mais insignificantes e os mais diminutos eventos, como a morte de um pardal e a queda de um fio de cabelo. Agora vamos ver as propriedades dos decretos divinos. Então, 1. São eternos. Então, Êxodo capítulo 15, versículo 18. O Senhor reinará eternamente. Bom, se ele reinará eternamente, os seus decretos são eternos, porque Deus é imutável, ele não muda. Ele é perfeito e ele não precisa mudar.
Ele é santíssimo, não tem como ele ficar mais santo. Ele não tem como ser mais perfeito, mais santo, mais bondoso, mais amoroso, mais justo. Não. Então, o Senhor reinará eternamente e seus decretos são eternos. Salmos 119, verso 142. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 24. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. Então veja, perpétuo bem. Então por que é perpétuo? Porque os decretos de Deus são eternos, perpétuos. E se nós os obedecemos, teremos o nosso perpétuo bem. Mateus capítulo 5, versos 17 ao 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Aqui Jesus está dizendo que ele vai cumprir tudo. Ele não veio revogar a lei, mas cumprir. Tudo será cumprido. Mateus capítulo 24, versículo 35. Jesus dizendo de novo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Os decretos de Deus são eternos. Então, Deus não ignora os eventos futuros que serão executados por voluções humanas. Ele os predisse em inúmeros casos, e a profecia não é nada menos que a manifestação da sua presciência eterna. Então, o livro de Apocalipse, que são as revelações, as profecias do que vai acontecer, é a manifestação da vontade de Deus. Ele está dizendo que ele já decretou o que vai acontecer. Seja com a igreja, seja com Israel e seja com o mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja, Deus já havia decretado quem seria o eleito, quem seriam os seus eleitos, antes de criar tudo, antes da fundação do mundo. E esse decreto é eterno, porque os eleitos sempre serão eleitos, eternamente, porque viveremos com o Senhor para sempre. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Veja, então, nos salvou. Quando que Deus nos salvou? Antes dos tempos dos séculos. Quando ele nos deu uma santa vocação? Antes dos tempos dos séculos. Então, não segundo as nossas obras, nós nem existíamos ainda, mas segundo o seu próprio propósito. E quando que ele teve esse próprio propósito dele? Antes dos tempos dos séculos. Então, o seu próprio propósito e graça. Quando que ele resolveu dar essa graça a nós? Antes dos tempos dos séculos. Tá? Graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando? Antes dos tempos dos séculos. Então, esses dois versículos apoiam essa verdade bíblica, que tudo já foi planejado e traçado por Deus antes mesmo da fundação de tudo. Segundo, os decretos de Deus são sábios. Então, primeiro, são eternos. Segundo, são sábios. Salmos, capítulo 104, verso 24. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizestes com sabedoria. E a sabedoria de Deus é inatingível. Nenhuma criatura vai ser tão sábio quanto Deus é. Então, ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Então, os decretos de Deus são sábios. Salmos 119, verso 98.
Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Então, os decretos de Deus faz com que o homem seja sábio. Por quê? Os decretos de Deus são sábios. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Ó profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, riquezas, sabedoria, ciência de Deus são insondáveis, são inescrutáveis. Então, são sábios. Salmo 119, dos versos 98 ao 105. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Então, se você meditar nos decretos de Deus que são sábios, você terá entendimento mais do que todos os meus mestres. Aqui o salmista está dizendo isso. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então veja, quão sábios são os decretos de Deus. O efeito dessa sabedoria é quando o homem aplica esses decretos. Estuda, medita, entende, vive e aplica. São sábios. Então Deus revela a sua sabedoria infinita em seus decretos, na execução de suas obras e do seu plano. Devemos persuadir nossas mentes quanto às obras de Deus quando dúvidas nos invadem, né? E repelir as objeções acaso sugeridas por alguma coisa que não podemos conciliar com as nossas noções do que é bom e sábio. Terceiro, então, primeiro, é eterno, os decretos de Deus são eternos. Segundo, são sábios. E terceiro, os decretos de Deus são livres. Isaías capítulo 40, versículo 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Então, Jó 38, capítulo 38, versículo 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Então veja, quando a gente estudou, a primeira aula era sobre a solidão de Deus. Então antes existia quem? Deus. 100% completo, 100% feliz, não necessitava de nada. E ele resolveu criar o mundo. E quem aconselhou? Ninguém. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Aqui ele está perguntando para Jó. Então veja, são livres. Por que são livres? Porque eles foram feitos livremente. Deus não tinha que dar satisfação para ninguém. Ele é perfeito, plenamente santo, plenamente justo. Então são livres. Quando ele foi decretar, ele não tinha que ter obediência por nada, por ninguém. Apenas a sua própria essência, que é justa, que é santa. Então são livres, livres de interferência. Então veja o próximo texto, Isaías 55, dos versículos 7 ao 13. Então deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, mas nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Veja, os pensamentos deles são mais altos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz.
e prosperará naquilo para que a enviei, porque são livres, não tem interferência. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e outreiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Então veja, a palavra de Deus fará o que lhe apraz, sem interferência nenhuma. Os decretos de Deus são livres. Romanos capítulo 11, dos versículos 34 a 36. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente amém. Então veja, os decretos de Deus são livres, sem interferência. São santos, perfeitos e justos e eternos. Então, Deus estava sozinho quando elaborou os seus decretos. E as suas determinações não foram influenciadas por nenhuma causa externa, porque não existia nada, só ele. E mesmo se existisse, ninguém poderia interferir. Ele era livre para decretar ou não, e para decretar uma coisa e outra não. É preciso atribuir essa liberdade àquele que é supremo, independente e soberano em tudo que faz. Ok? Quarto, os decretos de Deus são absolutos e incondicionais. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé na verdade. Então veja, a execução dos decretos não depende de qualquer condição, que pode ou não poder ser cumprida. Então, ele executa. Não tem, são incondicionais, não tem condição. Ele vem, decreta e executa. Em cada caso em que Deus tenha decretado um fim, decretou também todos os meios para esse fim. Ele decretou a salvação de seus eleitos, veja aqui, e também decretou produzir fé neles. Então, ó, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então ele decretou a salvação e produziu fé. Então são absolutos e incondicionais. Isaías capítulo 46, versículo 10. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então ele anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. É absoluto, vai ser feito, incondicional, não tem condição, ele vai executar. Efésios 1:11, capítulo 1, versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, não poderia ser dessa maneira se o seu conselho dependesse de uma condição que não pudesse ser cumprida. Então, não tem condição. Senão, ele não poderia decretar nada. Se ele dependesse de uma aprovação ou de qualquer outra coisa externa. Então, Romanos capítulo 1, dos versículos 18 ao 32. Veja, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer nele, se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Então veja, não haverá desculpa que o homem condenado poderá oferecer a Deus no dia do juízo final. Não tem desculpa.
Continuando. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então veja, quando você pega essas pessoas que se dizem especialistas, incentivando todo tipo de imoralidade, transformando a verdade em mentira, a mentira em verdade, inversão de valores. Então toda a sabedoria do mundo, que é contrária à sabedoria de Deus, deixa o homem cada vez mais louco. Veja como o nosso mundo está. Louco. Completamente louco. Continuando. E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então veja que o homem por si só, por livre e espontânea vontade, e com permissão de Deus, faz tudo o que desagrada a Deus. Deus permite. O homem é rebelde a tudo o que conhece sobre Deus e faz questão de contrariar toda a lei de Deus. O homem é rebelde. O rebelde é aquele que não gosta, mas faz questão ainda de contrariar. Ele se rebela contra Deus. Então veja que hoje o mundo é rebelde contra Deus. Tudo que é de Deus ele odeia e faz questão de dizer que odeia e faz questão de mostrar que contraria. Continuando. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Então Deus diz o quê? Vocês querem? Façam. Eu permito que vocês façam todas as vontades de seus corações. Então, por isso Deus também os entregou às vontades de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Veja. Então Deus permitiu e aí lhes dá a recompensa. O próprio mal que o homem faz volta contra ele mesmo. Deus permite, mas o mal volta contra o próprio homem. Continuando. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Então, Deus se revela, se manifesta ao homem de várias formas. Tá? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então veja, Deus os entregou, Deus permitiu. Então tudo isso aqui faz parte dos decretos de Deus. E isso aqui ele já tinha permitido antes da fundação do mundo. O homem não se importa em conhecer nada do que é de Deus, mas pelo contrário, ele odeia tudo que é de Deus. Então, continuando. Estamos cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Continuando. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, veja, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, o homem sabe disso. Não somente as fazem, veja, mas também consentem, aprovam aos que as fazem. Então, entenda, o homem é responsável por todo o mal que executa, pensa e permite que faça, pois conhece o juízo de Deus. Por isso não confunda o decreto de Deus com o mal que o homem opera nesse mundo. Entendeu? Deus permite. Mas vai ter recompensa. Êxodo capítulo 36, versículo 19. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor.
Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Veja, Deus falando com Moisés. Deus respondeu. Então, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então, podemos dizer aqui, terei misericórdia de quem eu decretei ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu decretei ter compaixão. Ok? Romanos capítulo 9, versículos 13 a 16. Como está escrito, amei a Jacó e odiei Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, aqui Paulo reforçando, escrevia na igreja de Romanos. Então, que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Romanos ainda, capítulo 9, versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Veja. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus reclama, replica, cobra alguma coisa de Deus? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Então, a criatura vai falar para Deus, por que está fazendo isso comigo? Por que replicas? Quem és tu? Então, Deus é o dono de nosso corpo, de nossa alma, de nossa vida. Ele faz conosco o que lhe apraz. Ainda bem que é um Deus bondoso e amoroso e justo. Não caia na besteira de querer enfrentar um Deus todo-poderoso, irado. Não caia. Não. Enfrente. Ame-o. Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja o que Jesus diz. Vinde a mim. Então, venha até mim. Você que ainda não alcançou o perdão divino, veja o que Jesus está dizendo aqui. Vinde a mim. Quem? Os que estáis cansados e oprimidos. Por quê? O homem sem Deus, ele está cansado, ele está oprimido. Cansado, oprimido, não quer viver. Nada está bom, nada o satisfaz. Então, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Jesus vai aliviar você. Porque você vai ter paz com Deus. Você vai ser reconciliado com Deus. Então, eu vos aliviarei. Então, tomai sobre vós o meu jugo. Então, você tem que pegar o jugo de Cristo. O jugo do mundo é pesado, mas o de Cristo não é. E aprendei de mim. Aprendei o quê? Os decretos de Deus. Você tem que aprender de Jesus. E a Bíblia fala, desde Gênesis até Apocalipse, de Jesus. Então, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. Lembra que a gente leu? São doces seus decretos para as nossas almas. Então, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Por quê? Os mandamentos para nós são como mel, favos de mel. Então, você que ainda não alcançou o perdão divino, que não se rendeu a Cristo, não perda tempo, não perca tempo. E faça isso agora, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora você, depois dessa aula, você entende por que Paulo escreveu isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo? Porque todas as coisas contribuem juntamente para o que
para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus já decretou todas as coisas, e tudo que ele decretou contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agora você consegue ler esse versículo e ele ser claro para você. Você entender que tudo que acontece com você contribui juntamente para o seu bem. Contribui. Você pode não entender como isso vai contribuir, mas você tem que entender que vai contribuir para o seu bem. Então, Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Então, você que já foi entregue nas mãos de Cristo, descanse no Senhor. Porque tudo já foi decretado. Absolutamente tudo. Então, aqui nós finalizamos nossas aulas sobre os decretos de Deus. Então, um dos atributos de Deus são os seus decretos. Então, espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida pode mandar no comentário que, na medida do possível, eu vou responder. Ok? Então, Deus abençoe e abraços.